A proposição 4 do livro 1 dos elementos, ela é interessante, né? Porque o objetivo dela é mostrar o que a gente chama de caso LAL de congruência, ou seja, eu tenho dois triângulos em posições diferentes do plano, né? De tal maneira que o segmento AB é igual ao segmento DE, o ângulo incluso, né, BAC, é igual ao ângulo EDF, e o lado AC é igual ao lado DF. Então a gente chama isso de caso LAL de congruência, né? O que é que a gente, se isso acontece, a gente quer mostrar que o outro lado, o outro par de lados, né, EF e BC são congruentes e os outros dois pares de ângulos, né, também são congruentes. Então, de certa maneira, você não precisa, se você quiser mostrar que dois triângulos são congruentes ou iguais, né, como o Euclides diz, é suficiente mostrar que dois pares de lados e o ângulo incluso são congruentes. Então é algo bem útil e bem importante. Então, só que nessa proposição Euclides usa um método de demonstração um pouco diferente do que ele usa nas outras proposições, né? Qual é o argumento dele, né? O argumento dele envolve uma superposição, né? Você pode mover é, objetos do plano e fazê-los coincidir uns com os outros, né? Então isso, vamos ver como isso se aplica nesse caso, nessa proposição, né? Então, ele quer mostrar que, por exemplo, CB é igual a FE e que esses outros dois ângulos também vão casar direitinho. Então, como é que ele faz? Bom, ele fala, suponha que você possa, digamos, recortar esse triângulo DEF e levar o D sobre o A. Aí eu levei aqui o D sobre A. Deixa eu botar aqui bem, tentar. Bom. Então eu posso, digamos que eu posso fazer isso, né, usando essa superposição, que também não tem um postulado que justifique, né? Então aqui é meio problemático também. É meio problemática a utilização dos postulados aqui, né? Então eu posso agora tentar, vou levar o E sobre B. Por que que eu posso fazer isso? Eu posso girar esse triângulo, o que que acontece, né? Quando eu faço esses movimentos, a gente não altera a forma do triângulo, altera a posição dele, mas não altera a forma, né? Então é mais ou menos isso que o Euclides está querendo dizer. Então se você gira aqui agora, como por hipótese o segmento AE, ou melhor, DE é igual ao AB, quando você girar, alinhar esses segmentos, o ponto E vai cair em cima do ponto B. Tá ok? Bom, mas ao fazer isso, o ponto F acabou caindo exatamente em cima do ponto C. Por quê, né? Porque esse ângulo BAC é suposto igual ao EDF. Então, quando você fez esse giro, esse segmento DC ficou em cima, ou melhor, DF ficou em cima do segmento AF alinhado, e como por hipótese também AC é igual a DF, o ponto F caiu em cima do C. Ora, se isso aconteceu, o segmento BC é igual ao EF, esses outros dois ângulos aqui também vão ser iguais, né? Os dois triângulos ficaram um sobre o outro, ou seja, e aqui a gente pode apelar para a noção comum 4, né? Se duas coisas coincidem, elas são iguais, ou seja, a gente fez um processo aqui que fez os dois triângulos coincidirem, então eles são iguais. Então, consequentemente, as medidas dos ângulos são iguais, restantes, e o segmento ou melhor, se os ângulos restantes são iguais e o lado restante também é igual nos dois triângulos. Tá? Bom, tem um detalhezinho aqui que a gente pode falar que que nem sempre Euclides demonstra
a proporção em todas as situações possíveis. Poderia acontecer esse triângulo DEF ter os ângulos iguais, mas ele está com a orientação do ângulo inversa, né? Então, por exemplo, o ângulo, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o ângulo EDF, né? A gente está saindo do ponto E com pivô aqui no D e indo para o F no sentido anti-horário, que é a convenção usual que a gente faz para trabalhar com ângulos. Mas a gente, nesse outro triângulo, esse ângulo EDF, ele está indo no sentido horário. Então existe uma diferença aqui de orientação desses triângulos. É um conceito que Euclides também não distingue, mas nós vamos distinguir aqui, né? Então, fazendo essa distinção, se a gente estivesse trabalhando com esse segundo triângulo aqui, ó, que tem as mesmas medidas, por hipótese, né? Só que está com o ângulo inverso, se você levasse o D sobre o A e o E sobre o B, o que aconteceria? O F não cai em cima do C. Seria necessário mais uma etapa, que é uma reflexão de F em torno, ou se você pensar que você está no espaço, você poderia girar esse triângulo aqui, DEF, em torno desse eixo aqui, de maneira que ele caia sobre C. Então seria necessário uma operação adicional, uma transformação adicional aqui, tá? Que pode ser feita. Então você pode completar a demonstração dessa proposição 4 de maneira que você possa trabalhar também com ângulos que estão orientados em sentidos opostos. Ok? Bom, de maneira geral, o que a gente percebe? Que essa demonstração aqui não é muito... é bem diferente das outras e é meio suspeita, digamos assim. Então o que a gente pode fazer? Simplesmente a gente pode assumir essa proposição como um novo postulado. Tá? E é isso que foi feito posteriormente por vários matemáticos. Né? Então a gente pode pensar simplesmente que esse caso L a L, a proposição 4, é um novo postulado. É um sexto ou sétimo postulado. Tá certo? Então essa que é a demonstração da proposição 4.